Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final. E caso tiver dúvidas, podem me procurar para esclarecer. E vão anotando também as informações que chamaram a atenção de vocês, dúvidas, curiosidades. Eu espero também que todos estejam se cuidando das pessoas que estão em volta de vocês. Afinal, o número de casos de Covid vem aumentando na nossa cidade e isso requer cuidado redobrado de cada um. Então, vamos fazer a nossa parte. Primeira parte da nossa aula, para fechar a unidade, é falando sobre as defesas, está relacionado com as defesas do nosso corpo, que está falando sobre o sistema imunológico. Quando as defesas do nosso corpo ficam comprometidas, muitas vezes a gente fica mais vulnerável aos agentes causadores de doenças, seja vírus ou bactérias. Então, a AIDS é uma doença causada pelo vírus do HIV, que é denominada de síndrome da imunodeficiência, porque ataca o sistema imunológico. E isso faz com que a gente fique sem defesa nenhuma para combater esses agentes infecciosos, vírus ou bactérias. É uma doença que é transmitida sexualmente, sem proteção, ou seja, sem uso de preservativo, assim como também por transfusão de sangue, objetos cortantes ou na gestação da mãe para o filho. Então, o vírus, aí os primeiros casos dessa doença, com esse vírus, foi por volta dos anos de 1977 e 1981. Na Ásia, e se estendeu para a América Central. As pessoas que tinham esses primeiros casos, né? Essas pessoas que tiveram os primeiros sintomas apresentavam como tivesse uma gripe, um resfriado. E por isso que demorou mais a ser descoberto de fato o vírus da AIDS. Mas essa doença ela tem os sintomas específicos, que é febre, emagrecimento e suores noturnos. Por volta aí de 1982 a 1984 foi quando o vírus foi descoberto de fato e aí foi visto os reais sintomas também e como ele agia no nosso corpo. Aqui no Brasil foi feito o controle da AIDS a partir dos anos de 1985 a 1988. E as conquistas e direitos com relação às pessoas que tinham e têm essa doença foi aí verificada por volta de 1989 a 2016. Como direitos, a gente pode alegar que essas pessoas elas puderam ter acesso a informações sobre as doenças, a ter o direito de confidencialidade do seu estado de saúde, como também questões de não ser discriminada por ter esse tipo de doença. Então, são algumas coisas aí que vocês vão estar lendo para poder fazer a atividade. Eu espero que vocês gostem desse assunto, tá bom? Então, a gente chega na segunda parte da nossa aula, falando sobre excreção. O que é excreção? O que são excretas? Então, primeiro vamos entender o que são excretas, né? Então, as células do nosso corpo, elas realizam atividades metabólicas que vão produzir alguns resíduos que precisam ser eliminados, porque ficando em excesso no nosso organismo vai gerar alguns prejuízos. E essas substâncias geralmente podem ser gás carbônico, amônia, cloreto de sódio, ácido úrico, e essas substâncias, como outras, precisam ser eliminadas. E a eliminação dessas substâncias vai ocorrer por meio de um processo que a gente denomina excreção. Então, a excreção ela vai ocorrer por meio das trocas gasosas no processo de respiração, por meio da urina, por meio também das fezes, assim como também por meio do suor. Então, a transpiração, que é a eliminação de água, né, do nosso corpo, ocorre por meio das glândulas sudoríferas, que formam aí o suor. O suor é formado praticamente por água, potássio e sódio. Então,
Geralmente, o que vai fazer com que nosso corpo elimine o suor é o aumento de calor, né? A temperatura do nosso corpo ou do ambiente faz com que a gente soe para regular a temperatura produzido o suor. Então, por exemplo, em atividades físicas, quando a gente está caminhando, ou está fazendo algo que exija mais do nosso corpo, né? Que a gente se esforça mais, a gente acaba produzindo esse suor, por meio também essa ação do calor produzido pelos termorreguladores. Então, o suor é eliminado como uma forma de regular, de manter a temperatura do nosso corpo em equilíbrio. E por incrível que pareça, o suor ele não apresenta mau cheiro. O que vai causar o mau cheiro é a presença de bactérias que estão na nossa pele, na nossa roupa, que vão transformar esse suor em outras substâncias. E isso sim é que vai fazer com que ele fique com um mau cheiro. Por isso é necessário a gente ter os hábitos de higiene, tomar banho, trocar de roupa, vestir roupa sempre limpa. Então, suor não apresenta mau cheiro. Então, na nossa pele existe várias glândulas sudoríferas que vão estar atuando aí na regulação da temperatura. Outra questão muito importante que a gente vai ver é com relação à produção da urina, tá certo? Ao sistema urinário. Que aí em atividades metabólicas de proteínas, há a produção de substâncias tóxicas como ureia e amônia. E aí, em excesso, essas substâncias podem gerar alguns danos, como a gente já viu, que substâncias em excesso geram alguns danos aos órgãos do nosso corpo, por isso precisam serem eliminadas. Então, os órgãos responsáveis pela filtração do sangue vai ser os nossos 2 rins. Claro, a gente consegue também viver apenas com um. Então, os rins vão fazer a filtração do nosso sangue, vão conduzir por meio de 2 tubos essa urina, que são os uréteres. Eles vão ser encaminhados por meio desses tubos até a bexiga urinária. Na bexiga urinária, a urina vai ficar armazenada por um determinado tempo, mas vai chegar um momento que ela não vai suportar e a gente precisa eliminar. E a eliminação que vai fazer vai ser a uretra. Então, a uretra é o canal no qual a urina vai passar, ou seja, o caminho final pelo qual ela vai passar, né? Depois de ela sair da bexiga urinária, quem vai conduzir para fora do nosso corpo é a uretra. Eu espero que vocês gostem da nossa aula, que tenham entendido. Em caso de dúvidas, eu estou aqui disponível para esclarecer.